isso que as pessoas mentem para você. Você é do tipo de pessoa que fica esquentada com as coisas que são ditas para você, que não sabe lidar bem com verdades duras e difíceis. Se você não tem trato, se você não consegue medir as alavancas, as pessoas vão ter a tendência de mentir para você. Porque a mentira, ela tem duas faces. Ela tem a face tóxica, que é aquela mentira para fazer o mal, e ela tem a face açucarada, que é uma mentira para aliviar a pressão para quem não aguenta a pressão. No geral, eu sou muito blasé quando as pessoas vêm me contar as coisas, porque eu não gosto de mentiras, de verdades açucaradas, né? De verdades açucaradas que se tornam mentiras açucaradas. Eu gosto da verdade nua e crua, porque assim eu consigo tomar decisões melhores, porque eu tenho a informação completa. O fato é, não é verdade que as pessoas precisam aprender a lidar com tudo que você faz ou pela forma como você se comporta. As pessoas podem querer se proteger do seu azedume. E eu digo isso porque eu já fui muito azedo, eu já fui um cara que foi muito duro e às vezes as pessoas não querem lidar com isso. Eu me treino hoje em dia para ser cada vez mais neutro, cada vez mais leve, embora para mim seja desafiador, várias vezes eu não consigo. O fato é que eu aprendi isso a duras penas, porque eu percebi que as pessoas pararam de me dizer as coisas, ou elas vinham me dizer de uma forma um pouco mais açucarada, porque elas tinham medo da minha reação. E eu comecei a perder o controle da situação, comecei a perder 100% dos dados e comecei a tomar decisões piores por causa disso. Então, para eu melhorar a qualidade da informação que eu recebia, eu comecei a dar boas-vindas a todas as informações, independentemente de quão ruim elas fossem. E as pessoas se sentiam mais confortáveis e mais confiantes de me dizer o que elas precisam dizer. Se você quer que as pessoas parem de mentir para você, pare você de tratar mal os fatos que são apresentados. Você vai ter informações muito mais acuradas e eu te digo mais, até as pessoas vão preferir falar com você do que falar com outra pessoa. Mentiras tóxicas e mentiras açucaradas. Elas são totalmente controladas, baseadas em como você vai reagir ao que as pessoas falam para você. Beleza? E aí, as pessoas estão mentindo para você ou elas estão te contando a verdade? Valeu. Vamos que vamos! Todo mundo aqui, segunda live pra gente se preparar para quê? Quinta-feira que a gente vai conversar sobre como empreender. Ontem, quem não assistiu a live de ontem, vai lá no perfil que está gravado. Eu falei sobre como identificar problemas, ou seja, como achar oportunidade nos problemas que a gente tem ao nosso redor e como isso pode se transformar em negócio. Hoje o que eu quero falar é sobre como é importante persistir. Eu, quando comecei esse trajeto de empreendedorismo, eu encontrei muita gente boa, gente que era formado lá fora, gente que era de Stanford, gente que era de grandes faculdades. E eu achava assim, cara, como é que eu vou competir com essas pessoas com uma formação tão forte, tão elevada? Você quer que eu te diga o que eu descobri depois de 10 anos? Que a persistência, ela sempre vai vencer o talento. Então não importa se eu era um cara de Manaus, um caboquinho que vem de uma família simples, que não tem histórico de empreendedor. O fato de eu persistir e continuar todos os dias aplicando, né, técnicas de como melhorar o produto, como ouvir o cliente, como dar continuidade ao negócio, fizeram com que as coisas começassem a se encontrar e as soluções foram aparecendo e o negócio foi crescendo. A persistência, ela tem tudo que é necessário para você chegar onde você quer chegar. Algumas pessoas podem demorar mais tempo, mas elas vão chegar se elas persistirem. Por que eu estou te falando muito sobre persistência hoje? Porque eu percebo vários amigos e vários conhecidos, várias pessoas que começam minhas mentorias achando que elas precisam ter habilidades natas para vender. Ah, eu não sou um bom vendedor, ah, eu não sou visionário, ah, eu não sou criativo, ah, eu não sou bom com números, não manjo de matemática. Não existe nada na vida que a gente não consiga ficar bom se a gente não aplicar treino, não aplicar horas de voo. Então, tudo aquilo que eu fui fazendo ao longo da minha história, eu sabia que era uma questão de tempo até eu ficar bom. Vou dar alguns exemplos. A minha formação é técnica, né? Eu me formei em ciência da computação, então sou um programador. Mas eu tive que, ao longo do tempo, aprender a fazer coisas que não eram naturais para mim. Vou te dar 2 exemplos. Vender. Vender é um processo que é muito difícil para mim. Eu não entendia muito bem como fazer essa relação. E eu não vou dizer que hoje eu sou o melhor vendedor do mundo, porque graças a Deus eu conheço vendedores que são umas máquinas de venda, mas aprendo muito com eles. E uma coisa que eu aprendi com eles é que vendas é sobre horas de voo. É você ir para a rua e praticar, ler livros sobre vendas, estudar sobre vendas, não vai te fazer um bom vendedor. O que vai te fazer um bom vendedor é ir vender. E a mesma coisa funciona para qualquer outra função dentro do empreendedorismo. Você precisa botar essas coisas em prática e persistir. Até a própria programação, que é a coisa que eu me formei,
Eu não ia me tornar um bom programador se eu só lesse os livros de programação. Eu tinha que sentar a bunda na cadeira e escrever software. Então, para você que está começando, para você que tem um negócio que você está sentindo que não está andando bem, eu te digo, se você aplicar as técnicas e atrelar dessas técnicas, se você persistir, não parar no caminho, você vai chegar lá. É uma questão de tempo, tá? Como que a gente acelera esse tempo? Isso aí são para próximas lives que a gente vai fazer. Essa live de hoje, eu gostaria de dedicar a todo mundo que, assim como eu, teve uma origem humilde, teve um início simples e não tinha necessariamente todas as ferramentas para fazer acontecer. Mas é possível. Eu falo isso por mim, eu falo isso por amigos que eu formei, eu falo isso por conhecidos que tiveram o mesmo início que eu. E eu digo por você, que a partir de hoje vai tomar a decisão de começar a persistir no sonho, persistir nessa jornada empreendedora. Quinta-feira, dia 23 e 24, a gente tem um compromisso marcado. Eu vou estar falando para vocês sobre como pegar as técnicas e aplicar nessa persistência para você não ficar dando voltas, girando toco. Fechado? Manda essa apresentação que eu fiz aqui, essa live, para as pessoas que você acha que estão desistindo no caminho. A gente tem que parar de desistir no caminho e tem que ir até o fim. Estou muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento, que é o mais poderoso. Não tem outro mais importante do que persistência. Já conheci muita gente talentosa que parou no caminho. Esse é o mais poderoso conhecimento que você pode adquirir e o hábito de persistir. Beleza? Beijo grande para todo mundo. Espero vocês na quinta-feira. Estou ansioso para falar com vocês lá. Tchau, tchau. Estamos ao vivo para a terceira live dessa prévia do encontro que a gente vai ter na quinta-feira para falar sobre empreendedorismo. Lembrem-se, nos 2 primeiros dias, para quem não viu as lives anteriores, volte 2 capítulos, vá lá no perfil, porque eu falei sobre 2 elementos principais para essa jornada, para você chegar na quinta-feira já aquecido e sabendo exatamente o passo a passo que você vai seguir para transformar essa sua ideia num negócio de verdade, um negócio profissional. O ponto principal aqui do que eu vou trazer hoje é sobre a consultoria gratuita para o seu negócio que você está perdendo. Grandes empresas pagam, fortunas e fortunas para as grandes, a Big Four, fazerem auditorias e consultorias dentro dos seus negócios para saber que rumo levar para o negócio. Eu vou entregar hoje 3 formas de você fazer isso barata, mas que todas elas começam com um cerne, ouvir o cliente. Quando a gente está começando uma nova empresa, a gente tem a tendência de querer acelerar os processos de crescimento. Eu tentei fazer isso também. Então, dentro do meu processo de crescimento do negócio, eu queria rapidamente montar um time de atendimento porque eu acreditava que com um time de atendimento eu não precisaria dedicar muito do meu tempo, que eu achava precioso, para ficar atendendo o telefone e respondendo e-mail. A outra coisa é que eu buscava a otimização do meu negócio tentando esconder o telefone e colocar o e-mail, porque eu achava que se o telefone demorasse, as pessoas iam achar ruim. A verdade é que isso fez com que eu adiasse o período de aprendizado sobre o que eu estava implementando nos meus negócios, porque eu não estava ouvindo o cliente. A minha recomendação para você que está começando o negócio agora é que você se aproxime do cliente. Não busque formas de se distanciar do cliente. No começo de todas as empresas, a gente tem que fazer coisas que não escalam. Quando eu estou conversando com meus empreendedores que são mentorados, a primeira coisa que eu falo para eles é: não delegue o fluxo de vendas, não delegue o fluxo de atendimento do seu cliente enquanto você não estiver pronto para o estágio de growth. Porque enquanto você estiver próximo do seu cliente, feedbacks negativos serão consultorias gratuitas sobre o que você precisa melhorar no seu negócio, no preço, no atendimento, no fluxo. E aí, tem alguns mecanismos que eu acho que são interessantes usar na hora de falar com o cliente para que você gere prova social. A prova social de uso do seu produto ela é importante para você conseguir capitalizar o atendimento inclusive. Porque quando um outro usuário vai na sua página, no seu site, para tentar contratar o serviço e ele vê depoimentos de outros clientes, eles vão gostar de saber a opinião de outros usuários. E digo mais, para quem assina a minha newsletter, que eu mando toda terça-feira sobre inteligência artificial, vai ver nas próximas edições, eu não vou dizer qual é para você ir lá e se inscrever na semanaemai.com.br, vai ter lá uma ferramenta que você manda um texto pequeno de depoimento do seu cliente, que nem ele manda no chat, que nem ele manda no e-mail, e ele transforma num blog post, ou seja, uma postagem, um case inteiro de depoimento baseado num trecho do seu cliente. Uma ferramenta poderosíssima para você conseguir fazer da mesma forma como o Facebook faz, como o Stripe faz, que eles pegam respostas de clientes e transformam em cases completos para você demonstrar a utilidade do seu produto. Voltando para o atendimento ao cliente, eu recomendo fortemente que você não esconda o telefone da sua empresa. Mesmo que isso signifique
ter que investir mais em equipe, mesmo que isso signifique você ter que ficar mais tempo no telefone, não se distancie do cliente. O telefone é um mecanismo importantíssimo para você rapidamente identificar gargalos e corrigir esses problemas. A segunda coisa importante, na hora de criar chats, que muita gente está nessa tendência agora de virada de criar bots, não crie bots não inteligentes. Eles são frustrantes e eles geram mais raiva do que solucionam problemas. Esses bots clique em opção 1, clique em opção 2. O autoatendimento, ele só funciona, ele só serve quando de fato você vai fazer algum lançamento muito alto e muita gente vai vir. Vou dar um exemplo. Na Ingress, eu tinha que muitas vezes vender ingressos para eventos que iam esgotar em questão de minutos. Não dava tempo de eu dar atendimento. Então eu precisava ter uma ferramenta que atendesse automaticamente. Tirando esses casos específicos, eu sempre buscava dar um atendimento tete a tete, humano a humano. Então, sempre se foque em criar os mecanismos e as ferramentas para que você consiga de fato falar com o seu cliente. O cliente sente isso e eles vão opinar isso. Hoje em dia, fazer ferramentas, sites, e-commerce não é mais o que diferencia. Inclusive, clientes topam pagar mais caro se eles perceberem que o atendimento é premium. Então, foque no atendimento, isso vai melhorar a margem do seu negócio. Por fim, para a gente terminar essa nossa escalada aqui, eu queria dizer o que acontece quando a empresa cresce. Quando a empresa cresce e você de fato começa a ter robustez no atendimento, a minha recomendação para você é que você procure mecanismos para um atendimento proativo. O que é um atendimento proativo? É aqueles atendimentos que você detecta o comportamento do usuário e você consegue chegar nele antes dele chegar em você. Se a gente for olhar o suprassumo das grandes empresas, a gente está falando de Amazon, a gente está falando de Apple, a gente está falando de Google, elas conseguem prever o seu uso. Esses dias eu estava fazendo uma palestra no evento de um amigo meu chamado Bruno e eu comentei como a Amazon consegue prever com 2 a 3 dias de antecedência que determinados elementos do estoque serão feitos pedidos no site. Eles já separam esses itens do estoque para uma outra parte para ser mais ágil a entrega. Isso significa que mesmo quando você vai comprar, você consegue ter uma entrega mais rápida porque a empresa foi proativa. Quando você entende o seu usuário como ele está indo e você ouve o feedback do que ele está falando, você consegue surpreendê-lo na outra ponta. Então, olha a importância de no começo do negócio fazer coisas que não escalam para depois, quando a sua empresa escalar, você conseguir chegar no nível de otimização. Coloca uma coisa na cabeça. Quem manda na empresa não é você. Você só é um representante do seu cliente sendo dono do negócio. Quem manda na empresa é o cliente. Na verdade, eu vou refrazer essa frase. Não é o cliente que manda na empresa, mas ele é a melhor pessoa para instruir. É como se ele fosse o seu board de conselho para dizer para onde a sua empresa tem que ir para você lucrar mais. Quem manda no seu lucro é o cliente. E ele vai dizer quanto ele quer pagar por aquele nível de serviço. Então, se ele está dando pouco, tá topando pagar pouco pela sua empresa, é porque ele está vendo pouco valor no seu serviço. E aí você precisa melhorar ele para conseguir chegar lá. Beleza? Por fim, se você achou que essa live é interessante, se você acha que isso funciona para o seu negócio, recomendo a você tirar um print, repostar lá com um insight que você achou que faz mais sentido para você, para que mais gente possa vir aqui ter esse conteúdo gratuito que ajuda empresas e negócios a crescerem no nosso país. E a outra coisa, eu queria responder uma pergunta que estava aqui sobre como buscar um network para obter investimentos. O network de investimentos, embora ele não tenha correlação direta com o que a gente está falando aqui, ele é uma consequência de um negócio já testado. A gente vai falar sobre isso em capítulos futuros dentro dessa jornada. Inclusive na quinta-feira agora, no dia 23 e 24, eu vou ter um capítulo só para falar sobre como funciona a parte de captação de investimentos e como se aproximar de investidores. Então, se você que está nessa live quer entender como é que é o início dessa jornada empreendedora, que é uma coisa que eu acredito muito e transformou minha vida e pode transformar a sua, recomendo você vir na quinta-feira com a gente. A gente vai estar num Zoom fechado para ter esse contato íntimo e se aprofundar nesses tópicos que eu venho aqui. Para você que está no domingo, se prepara porque a semana já começou. Vá lá cuidar das suas tarefas para você deslanchar no negócio e começar à frente de todo mundo. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau. E aí, boa noite. Estamos chegando perto do dia que a gente vai sentar na cadeira e começar a analisar o passo a passo do início para empreender. Para quem tem acompanhado as lives aqui, tem visto que essas primeiras conversas eu tenho focado muito no que é preciso ter de consciência na hora de empreender, porque empreender é muito mais do teste da tua cabeça do que técnica em si, porque mesmo que você leia todos os livros do mundo, mesmo que você tenha todas as faculdades, se você não tiver o que é necessário para continuar e persistir,
você provavelmente vai desistir no caminho. E algumas empresas demoram tempo para engatar. Por mais que você consiga ter sinais rápidos que aquele empreendimento vai dar algum retorno, muitas vezes é preciso persistir. Um exemplo disso são essas lives aqui que eu estou fazendo para vocês. Esse é o segundo aulão que eu vou dar, que é nessa quarta, quinta e sexta-feira agora. E ele já é o resultado de aprendizados do último aulão que eu dei há um mês atrás, mais ou menos. Um pouco mais de um mês. Eu fiz o primeiro, errei em algumas coisas, acertei em outras, iterei e agora eu estou produzindo o segundo. Por exemplo, no primeiro, essas lives aqui não existiam. E eu percebi que quando eu comecei o aulão ficou muito cru o conteúdo, as pessoas não tinham se preparado mentalmente para absorver aquele conteúdo que estava ali presente. Oi, voltou agora. Então o que eu precisei fazer foi ajustar esse processo de comunicação para que vocês conseguissem se preparar mentalmente para o conteúdo que está por vir. Ou seja, basicamente o que a gente está fazendo aqui é uma adaptação baseada numa falha de uma operação anterior. E assim vai ser com esse também, aqui junto com vocês nessas lives. E na quinta e na sexta-feira eu vou pegar coisas, métodos que eu ensinei que vocês não pegaram direito e para as próximas aulas eu vou melhorando. Isso acontece exatamente desse jeito quando você está empreendendo. Você vai usando, quem viu a live de ontem pegou, né, essa dica, você vai usando os erros no longo do caminho para você ir incrementando o processo de criar a sua empresa e o seu negócio. Principalmente para quem ainda não tem uma empresa e está começando agora o processo de pegar essa ideia, que é um problema, e colocar ela em prática, você vai perceber que é muito importante, por exemplo, você testar a ideia. E para testar a ideia, né, você não vai conseguir fazer tudo da mesma forma. Tem aquela famosa frase que todo mundo fala que o Thomas Edison falou, né? Que ele não descobriu uma forma de fazer a lâmpada, ele descobriu 1000 formas de não fazê-la, né? Então ele iterou várias vezes para conseguir chegar nesse ponto ótimo que é o da invenção. E assim será o processo para você encontrar o seu mercado, o seu público-alvo, colocar o seu negócio de pé e fazer a sua primeira venda. O que eu quero te dizer aqui é que se você considerar que o erro é uma pista que você tem para melhorar o seu negócio, você vai começar a querer errar mais rápido e querer errar mais para você pegar esses aprendizados e colocar no negócio. Todas as vezes que eu fui na Califórnia, lá conversar com empreendedores do Vale do Silício, era unanimidade entre todos eles. Empreender é um processo de erro e aprendizado, erro e aprendizado. Eles têm uma cultura de errar rápido, errar muito, errar barato, para que eles não acumulem esses erros para frente. Então, todo fundo de investimento lá, quando vai investir numa startup, ela já considera que parte desse dinheiro está sendo investido para testar. Inclusive, eles já consideram que várias dessas startups vão falhar. E o empreendedor que falha uma startup, ele fica... ele não é banido do grupo de empreendedores que vai receber investimento. Pelo contrário, na próxima rodada de investimentos, no próximo investimento, ele será considerado como um empreendedor que tem experiência, então ele já sabe o que não fazer para quebrar uma startup. Então, perceba que as suas falhas não diminuem você. Os seus erros não te tornam pior ou não te desqualificam para o negócio. Muito pelo contrário, são bagagens que você tem que usar para carregar. Nos últimos 10, 15 anos da minha vida, eu cometi muitos erros. A atenção que eu tive foi para não cometê-los novamente, não errar novamente. E, obviamente, essas lives aqui, e a quinta e a sexta-feira, são momentos, oportunidades que você tem de aprender com o erro dos outros. No caso, vocês vão aprender com os meus erros, para que vocês economizem tempo. Porque quando você está nessa jornada sozinho, fazendo todo esse processo de aprendizado sozinho, você tem que errar todos os erros. Agora, se você erra junto com as outras pessoas, ou se você pode andar em lugares em que as pessoas já erraram, para você capturar o aprendizado dos erros delas, você encurta o tempo. Então pense o seguinte, se eu pegar 10 anos de empreendedorismo meu e botar em 2 aulas para você, uma na quinta e numa sexta, você vai anotar ali as respostas para erros que você talvez cometesse, mas não vai mais cometer. Inclusive eu vou convidar essa aula que vai ter na quinta e na sexta, pessoas, amigos empreendedores, para contar os cases deles também, para que vocês percebam que não é só o que eu acho, tem outros empreendedores que eu mentoro, que eu sou sócio, que podem compartilhar também os erros deles e cada um desses vai trazer um elemento diferenciado. Por fim, nessa fala de erros e acertos,
eu preciso que vocês também entendam que quando você tem um negócio e esse negócio, no meio do processo, ele dá um tropeço, ele dá uma falha, existem pistas que você usa para corrigir a rota desse negócio. Então, muitas vezes entram elementos como a pivotagem, que é quando você pega um negócio e usa um elemento que deu certo dentro daquele business para criar um novo negócio. Um dos empreendedores que eu vou trazer para falar com vocês fez um processo de pivotagem. Ele tinha uma ideia de negócio, não estava dando muito certo, ele trocou e agora está com um negócio que se paga, que tem equipe contratada e está rodando. Vai estar com a gente lá na live falando também. Outro exemplo de erros. Crises geralmente muito estressadas são resultados de erros cometidos e acumulados no passado ou de situações que você não se preparou. Também são oportunidades de aprendizado e fazer esse motor girar. Então, daqui para frente, você vai considerar que o erro é parte do processo. E se você está acertando muito, está com uma taxa de acerto muito boa, significa que você está arriscando pouco. E você precisa arriscar mais, porque se não fosse um negócio de alto risco, ele não teria um alto retorno. Tem alto retorno porque tem alto risco e poucas pessoas estão dispostas a comprar risco. Tudo bem? Uma das frases que a gente costumava dizer para o nosso time comercial na Ingrécia era que se o time comercial tivesse com uma taxa de conversão muito boa, ele estava se arriscando pouco, ou seja, a gente estava falando com menos clientes do que deveria ou com um perfil muito nichado. Uma outra coisa que a gente costumava falar, uma frase que a gente falava muito é que se você abriu a padaria e você começou a vender pão e você vendeu todos os pães em 10 minutos, a venda não foi um tremendo sucesso. Ela pode ter sido um tremendo fracasso se você considerar que você poderia ter aumentado o preço um pouco mais. Então, tudo na vida é isso, é testar, mexer, modificar, e o erro é uma componente importante desse processo. Então, não considere o erro uma característica que te desqualifica para o processo de criar, de empreender, de fazer coisas acontecerem. Muito pelo contrário, quem erra mais, aprende mais, se estiver com a cabeça correta. Tudo bem? Vou deixar vocês aqui com essa mensagem, reflitam sobre isso. Falta poucos dias aí para a gente estar junto. Vão anotando as perguntas. Se vocês entrarem lá com um monte de perguntas, eu só vou precisar responder e não vou precisar ficar dando aula, palestrinha, que é muito mais interessante para vocês, né? Tudo bem? Beijo grande. Até breve. Tchau, tchau. Muito boa noite, pessoal. Tudo bom? Nós estamos aqui mais um dia para a gente falar sobre essa jornada aí de empreendimento. Amanhã é o último dia dessa nossa sequência, porque na quinta a gente cai para dentro e aí não tem mais volta. A partir de quinta-feira, provavelmente, você pegar tudo que eu passar lá, vai conseguir definir o início da sua jornada empreendedora e eventualmente mudar de vida, assim como eu mudei a minha, né? Para quem não sabe, eu sou de Manaus, vim de uma família simples, sou o primeiro empreendedor dela e consegui mudar, né, a jornada da minha vida, o direcionamento dela, colocando em prática tudo aquilo que eu fui aprendendo de empreendedorismo. E o tema de hoje, ele é um tema que ele não reflete o passado, mas ele olha para o futuro. Hoje eu vou falar sobre um dos temas que eu mais tenho acompanhado, que é sobre inteligência artificial e a forma como você não deveria estar ignorando isso. Para quem não sabe, eu sou autor da newsletter Semana em AI, que para quem quiser assinar a newsletter e acompanhar semanalmente as notícias de inteligência artificial, é só em semanaemai.com.br e aí você vai conseguir toda semana receber atualizações sobre o que acontece dentro desse universo. E por que eu estou acompanhando de perto a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial no atual ciclo, ela é o fundamento para a Revolução Industrial 4.0. A Revolução Industrial 4.0 é mais um salto que a gente dá em termos de busca de eficiência industrial. Existem várias projeções de quantos empregos vão se perder dentro desse processo de revolução, que muita gente acredita que vai perder o emprego para inteligências artificiais. O ponto é, assim como na Revolução Industrial, em que muitas pessoas, né, acreditaram perder o emprego para as máquinas, a dinâmica econômica mundial mudou. E aqui não é muito diferente, a dinâmica econômica mundial vai mudar. Embora sim, muitas pessoas talvez sejam afetadas por causa da inteligência artificial, se você se associar a essa ferramenta da forma correta, você não só protege o seu trabalho, mas você se torna uma pessoa 10 vezes mais produtiva, 100 vezes mais produtiva. O ponto aqui, que estamos falando de empreendedorismo, que é onde eu quero chegar, é que assim,
para a grande parte das maioria das pessoas que vão perder o trabalho, é também aberta uma porta de empreendedorismo. Porque se antes, para empreender em algum negócio, você precisava saber fazer tudo, hoje, com a inteligência artificial, você consegue criar vários desses passos de forma automática. Vou dar alguns exemplos. Você consegue fazer estudos de mercado, você consegue fazer campanhas de tráfego pago para sua aplicação solução, você consegue ter um sócio técnico para tirar dúvidas mais técnicas, você consegue ter um sócio de vendas para aprender, ter um copy, um pitch mais persuasivo. Tem gente nos Estados Unidos usando AI para montar o pitch para pedir investimento. Então o ponto é que, da mesma forma como a dinâmica mundial de empregos vai mudar e talvez muitas pessoas fiquem fora dela, é também aberta uma nova janela de empreendedorismo, onde mais pessoas conseguem montar empresas pequenas. Tem um movimento que já está acontecendo há uns 5 anos nos Estados Unidos, no mundo na verdade, que é de solo entrepreneurs. No português, empreendedores solos, sozinhos. São empreendedores que montam negócios que chegam a processar $1 milhão, $2 milhões no ano, e eles montam a empresa inteira sozinhos. Por quê? Porque conseguem automatizar muito dos fluxos internos que uma startup precisa. Vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu dou é de um cara que, né, ele é gringo, mas ele mora em qualquer lugar do mundo, ele é nômade, e ele criou várias pequenas startups, uma com mural de empregos, ele criou uma com que você sobe a sua foto e ele faz, né, várias versões da sua foto com inteligência artificial. Esse cara sozinho processa alguns milhões de dólares por ano com as suas startups. Ele fez tudo isso sozinho porque ele é fissurado em automação. Então ele pega todos os processos de uma empresa normal, cobrança, envio de e-mail, comunicação, e cria esses mecanismos. Sabe como você pode fazer essa automatização? Com uma ferramenta, por exemplo, chamada Zapier, Z-A-P-I-E-R. Com o Zapier você consegue fazer automatizações dentro do teu fluxo. Se integrar o ChatGPT com o Zapier, você monta uma trilha de comunicação, de cobrança de boleto, de comunicação com o cliente que eu cadastro, mas não fez uma ativação. Então todas essas trilhas, todos esses mecanismos podem ser ativados. O ponto é, você só vai saber o que automatizar uma vez que você começar a abrir o negócio, porque você vai pegar os lugares onde você tem mais gargalos. Vou pegar alguns exemplos. Quando eu montei minha nova startup, uma das coisas que eu percebi depois que eu comecei ela é que tinha alguns processos manuais de usuários que recebiam e-mails, mas eles não queriam mais receber, então eles só mandavam para o spam, e isso sujava os meus e-mails. Eu criei uma automação para que quando eu recebesse uma notificação do e-mail de que foi para o spam, eu ia descadastrar a pessoa automaticamente, então eu não iria danificar o meu servidor de e-mails. Mas isso também funciona, por exemplo, para cobrança de cliente. Lá em Manaus, visitando a empresa de um amigo, o time de assistência dele já usava o ChatGPT para escrever de forma automática o e-mail de cobrança do boleto. Então eles nem precisavam aprender a escrever para o cliente. Já imaginou as assistentes, as pessoas nos seus times que trabalham com você serem treinados por um IA para escrever melhor, para se comunicar melhor, para negociar melhor? É sobre isso que a gente está falando. Então, para você que quer acompanhar melhor essas tendências e se preparar, seja para preservar o seu trabalho, seja para empreender, recomendo seguir a newsletter semanaemai.com.br. Para você que quer usar a inteligência artificial e ser um desses empreendedores novos, que vai usar a inteligência artificial para empreender também, recomendo você estar na quinta e na sexta-feira no aulão que a gente vai dar. Eu estava conversando hoje com o meu time e a gente definiu que talvez nesse formato intimista, próximo de mim, seja um dos últimos. Então, quem quiser cair para dentro, mudar de vida, tomar essa decisão, é só chegar lá. Vai ser tudo gratuito, sala aberta para quem quiser receber o link. Beleza? Espero que todos vocês consigam tirar muito proveito da newsletter, muito proveito da AI para melhorar o seu dia a dia, sua produtividade, porque eu garanto para vocês, eu estive na Califórnia e até os grandes executivos de Google, Apple, Facebook estão todos viciados nisso e não pensam em usar outra coisa. Tá bom? Beijo grande. Para quem não está no grupo do WhatsApp, onde a gente está mandando todo dia essas dicas aqui, manda um comentário aqui e a gente manda para vocês o link do grupo do WhatsApp, beleza? Beijo grande. Tchau, tchau. Até breve. E estamos indo para a etapa final, a última live das lives que eu fiz aí nos últimos 6 dias com vocês, de antecipação para o nosso encontro amanhã, que para muitos de vocês vai ser um encontro
só para trocar conhecimento, mas para alguns de vocês, aqueles mais preparados, com vontade, né, de fazer, com inquietação, vai ser realmente, na minha opinião, um momento de virada na vida. Minha recomendação para você que não viu as outras lives para amanhã é que você vá lá no perfil, resgata essas lives, porque elas vão ser preparações para o que a gente vai conversar amanhã. E para você que não sabe do que eu estou falando, eu recomendo você ir na minha bio no Instagram e clicar no link, que lá você vai entender do que é que a gente está falando, que é essa jornada de empreendimentos aqui, que é sair da dependência da vida dos outros e começar a trabalhar no seu próprio projeto. Pois bem, para a nossa última conversa eu reservei um tema específico. A gente vai falar sobre construção de time. Construção de time não é um desafio só para quem está começando, tá? Construção de time é um desafio grande, complexo para muita gente em todos os níveis de empresa. Seja com 2 pessoas, seja com 100 mil pessoas, o seu desafio com o time sempre será o mesmo. Comunicação e cultura. Não importa o tamanho do time para esses 2 problemas, porque comunicação é a chave da construção. Lembra lá da história da Torre de Babel, que estava atingindo os céus, e aí Deus foi lá e cortou, né, a comunicação, trocou as línguas e aí o projeto acabou? A mesma coisa acontece com empresas. Quando elas vão crescendo muito e as pessoas perdem a unidade de linguagem, elas correm um risco de desabar a torre ou de parar de construí-la e continuar edificando. Quando a gente fala agora do tema da live, que é construir, que é falando de times de alta performance, a gente basicamente está falando de montar times que conseguem cada vez mais ampliar a sua capacidade produtiva. Vamos lá. O que quer dizer capacidade produtiva? Produzir mais não é trabalhar mais horas por dia. Produzir mais não é você, né, ser workaholic, viciado em trabalho. Produzir mais significa que você vai produzir aquilo que você designou para aquelas horas. Então, se você disse que você ia produzir durante 1 hora e você produziu durante 30 minutos dessa 1 hora, você foi meio produtivo. Se você falou que ia trabalhar durante 8 horas e você produziu durante as 8 horas, você foi completamente produtivo. Produtividade é medida pela quantidade de produção que você fez dentro do tempo que você falou. Times altamente produtivos são times que têm esse tipo de capacidade de produção. E para a gente ter um time de alta performance, a gente precisa tirar o quê? A gente precisa tirar distrações do caminho, a gente precisa melhorar a comunicação para as pessoas não ficarem perdidas, indo e voltando, marcando aquelas reuniões que ninguém faz nada, as famosas reuniões que poderiam ser o e-mail. E aí, quando a gente fala de distrações, quando a gente fala de reuniões que dão em lugar nenhum, a gente tem que lembrar de direcionamento. Pense num time de futebol. Esse time de futebol, se ele souber para onde está o lado do campo onde ele faz gol, o lado do campo que ele vai defender, quais são as regras do jogo, qual é a cor da farda dele para conhecer as pessoas do time, e se ele conhece tecnicamente, inclusive, o time contra ele quem vai jogar, a performance desse time deve provavelmente melhorar durante esse processo. Quando a gente fala de um time, e se alguém dentro desse time não está performando bem, a gente troca de posição, a gente muda, pega alguém do banco, manda alguém para o banco, tira alguém do time, traz um outro jogador. Isso é melhorar a performance do time baseado nas características de cada jogador. Quando a gente fala de empresas, o erro comum que a gente vê as pessoas fazendo é chamar empresas de famílias. Nós somos uma família, porque a gente acha que isso gera um sentimento de união. Amanhã, na nossa conversa, eu vou falar por que o discurso de família em empresas pode ser tóxico e acabar minando a produtividade da sua equipe. Hoje eu quero falar somente sobre o fato de que se você começar a olhar para o seu time, para cada pessoa dentro do seu time como um atleta e trabalhar dando o equipamento que o atleta precisa, treinando e capacitando esse atleta e ouvindo e assistindo esse atleta em campo, você vai melhorando a performance dele, como um bom técnico de time faz, como um bom dono de time faz. Agora, se você está começando e você ainda não tem um time, você está recrutando os seus primeiros, eu tenho um recado para você. Não recrute apenas olhando características técnicas do time. Recrute olhando... Como é que eu posso dizer isso para você?
no início de um negócio, você precisa ter uma conspiração a favor para que aquele negócio dê certo, porque tudo é incerto. Dito isso, quando você estiver contratando o seu primeiro sócio, o seu time fundador, você precisa de pessoas que sejam tão obcecadas por fazer aquela ideia dar certo quanto você. Então, quando você estiver olhando para pessoas dentro de eventos que você for, ou na rua, né, procurando no seu trabalho, na sua igreja, onde quer que você vá, o que você tem que olhar é, essa pessoa, ela tem uma unidade de linguagem comigo? Os nossos princípios são semelhantes? As nossas aptidões são complementares, mas a gente consegue dialogar? Se a resposta for sim, você vai perder menos tempo gerenciando o conflito e mais tempo produzindo. Você está entendendo? Mesmo que você seja um time de 2 ou 3 pessoas, se você passa mais tempo gerenciando o conflito do que focado em resolver o problema, gerenciando o ego, gerenciando disputa de atenção, você para de se desfocar no negócio. E novos negócios são extremamente sensíveis. Eles não podem perder muito tempo tentando olhar 1001 características de qual é a cor preferida que eu gosto, para quem é que a gente vai falar. Tem que ser foco no problema. Essa dica, ela vem do Peter Thiel. Peter Thiel é um dos principais fundadores do Facebook. Ele foi um dos dos investidores do Facebook. Ele fundou o PayPal, que foi por muito tempo uma das principais ferramentas de pagamento do mundo. E hoje ele é, né, um conselheiro de várias empresas, ele é conselheiro do governo americano e ele fundou também uma empresa que se chama Palantir, que é uma empresa de segurança que faz serviço, presta serviço para a CIA, para o FBI, para a Organização de Defesa dos Estados Unidos. Então é um cara que entende muito bem de organizações, de criticidade de comunicação, de proteção de dados. E ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre como você precisa, no começo de novos negócios, ter um time que é obcecado pelo problema que está sendo resolvido. Mais do que obcecado, ter um time que não olha para o lado, que quer resolver aquele problema. Por fim, quando a gente está falando de time de alta performance, não se esqueça, se você não tiver objetivos claros definidos para esse time, lembra que eu falei da quadra? Ou seja, para onde esse time tem que chutar a bola, onde que marca gol, onde que a bola sai, esse time vai passar muito tempo tentando decifrar e decidir o que fazer do que produzindo de fato. Uma coisa que eu comunico geralmente para os líderes das minhas empresas é que se eles não forem capazes de explicar como que se define a prioridade do que vai ser feito e o que será feito, eles vão perder a produtividade do time, porque o time vai precisar ficar perguntando e trocando ideia em reunião. Então a primeira tarefa, a primeira função principal sua como líder de um time, minha como líder de time, é saber deixar muito claro o objetivo, o lugar para onde está indo, o que algumas empresas, por exemplo, chamam de meta. Perfeito? Times de alta performance sabem para onde vão, com que ferramentas vão. Designação. E como gestor, seu papel é gerir essa comunicação. Por último, é importante dizer, times de alta performance não são medidos em números. Não se preocupe se a sua startup, se a sua empresa tem um número pequeno ou grande de pessoas. Não é assim que você mede uma empresa de sucesso, baseado em quantos salários você paga no fim do mês. Você mede um time de alta performance baseado em quanto de receita você gera pela distribuição de quantidade de pessoas que estão presentes. Vou dizer de novo. Você vai medir a performance do seu time baseado em quanto de receita, ou seja, vendas, impacto que você gera, baseado em quantas pessoas você tem. Então, se você tem um time de 10 pessoas, se você tem um time de 10 mil pessoas, se o impacto dessas pessoas é múltiplas vezes maior do que o que elas geram de custo, não só salarial, de custo de trabalho, de gestão, de comunicação entre elas, você tem um time de alta performance. Tem um termo na área técnica que a gente chama do desenvolvedor 10x. O que é o desenvolvedor 10x? É o programador que ele programa tão bem que ele é capaz de fazer o trabalho de 10 pessoas através da programação dele. Sabe o que eu posso dizer sobre isso? Na vida, encontrar as pessoas que são 10x é muito difícil. Em vez de você se focar em procurar as pessoas que são 10x, se foque em se afastar das pessoas que são 0,1. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você só encontrar pessoas que são produtivas o tanto quanto uma pessoa pode produzir, que é 1x, você já vai ter um time de altíssima performance, porque a média das pessoas é produzir menos do que uma pessoa consegue produzir, porque ela carrega consigo um monte de preocupação, um monte de distração, às vezes ela
traz com ela problemas pessoais, de relacionamento, do trânsito, inseguranças que ela tem profissionalmente. A sua meta como gestor é ajudar as pessoas a encher o copo e produzir pelo menos 100% do que é esperado de uma pessoa produzir. Não precisa levar muito além disso. Se você conseguir, mérito seu, eu acho que você deveria documentar esse case e transbordar como você fez. O que você precisa ativamente é afastar do seu time as pessoas que são 0.1, as pessoas que produzem menos do que uma pessoa e não querem melhorar de lugar. Porque essas pessoas vão começar a contaminar os demais. E esse é meu último capítulo aqui sobre time de alta performance. Cuidado com as maçãs podres. Pessoas se contaminam. Pessoas que são reclamonas, invejosas, egocêntricas, elas contaminam os demais no time. O seu objetivo é proteger o time dele mesmo. Detecte rapidamente pessoas que não estão performando bem, tire elas do time e jogue de escanteio para você trazer do banco pessoas que vão de fato agregar. Pessoas que são proativas, que gostam de trazer solução e não problema, que gostam de falar dos outros com inspiração e inspirar. Isso vai fazer o jogo virar. Eu garanto para você que se você tiver tendo muito trabalho de fazer o seu time trabalhar, a falha não é do time, a falha é sua como gestor. Agora, se você tiver tendo pouco trabalho para fazer seu time trabalhar e mesmo assim você ainda está insatisfeito com os resultados, é puramente um tweakzinho que você tem que fazer na definição do que é que precisa ser feito, dos resultados precisam ser atingidos. Um time muito capacitado que não sabe o que fazer vai produzir mal do mesmo jeito. Fechado? Gente, isso aqui é um pequeno capítulo de várias coisas que a gente vai falar amanhã. Amanhã eu vou abrir para perguntas, todos vocês vão conseguir interagir. Para quem quer de fato entender mais como é que funciona essa coisa de montar negócio, de montar empresa, de montar time, de captar investimento, cai para dentro amanhã. A gente vai estar numa sala de Zoom fechada e eu vou tirar várias dúvidas de vocês e falar disso e mais um pouco, tá bom? Durante 1 hora, 2 horas, sem pressa, a gente vai debruçar todos esses assuntos. Estou ansioso para encontrar vocês lá amanhã. Espero que vocês também já estejam inscritos para receber o link, porque vai ser um Zoom, não vai ser no YouTube. E eu preciso que vocês estejam lá para fazer as suas perguntas e mudar de vida aí. Sair desse lugar parado e começar a quebrar essas metas aí que vocês se impuseram. Beleza? Até amanhã. Valeu. Beijo grande. Tchau, tchau. Você está perdendo bastante tempo tentando entender a diferença entre o bem e o mal. Uma das linhas filosóficas que mais tem entrado em tendência e que eu particularmente gosto muito é a linha estoica. Ela costuma dizer que o bem e o mal são interpretações da vida. Elas não são necessariamente significados naturais. Pelo contrário, às vezes a gente atribui esse significado, né, para as coisas. E a gente atribui o conceito de bem e mal para tudo, né? A mesma coisa acontece com duas pessoas diferentes. Uma pessoa pode achar que aquilo aconteceu para o bem e outra para o mal. O ponto é que se você for absorver de fato as coisas que acontecem ao longo da sua vida, você tem que pegar essas coisas e transformar isso em energia. Senão elas vão te paralisar. Principalmente se você achar que dentro de energias de coisas que você considera que são negativas e ruins, você não usar isso como catapulta. Todas as vezes que estou conversando com alguém e essas pessoas estão presas dentro do conceito do bem e do mal, que isso foi bom, isso foi ruim, essa pessoa não é do bem, essa pessoa é do mal, a pergunta que eu sempre me faço é: o que de fato a gente quer tirar dessa conversa? O que de fato a gente quer tirar dessa situação? Se o bem e o mal, para muitas coisas, não para todas, ela é uma questão de ponto de vista, de que ponto de vista eu quero comungar? De que ponto de vista eu quero fazer parte? Se a gente consegue ressignificar o bem e o mal nas coisas, isso significa na prática que você ao longo da sua vida nem entrega o controle do bem e do mal para as outras pessoas, porque você inclusive controla essa percepção. Dentro da linha do estoicismo existe um conceito de pragmaticidade no dia a dia e na vida que vão te permitir parar de perder tempo com coisas que não fazem sentido nenhum e começar você a dar o significado que as coisas de fato têm. Tá bom? Hoje foi uma live mais curta.
Eu passei as últimas 2 horas conversando com muitas pessoas sobre como empreender. Foi muito legal, a gente falou sobre bastante conceitos que são importantes para quem está começando essa jornada. Mas esse conceito sobre o bem e o mal eu trouxe para cá. Eu espero que a partir de amanhã, tudo que aconteça na sua vida, você comece a entender o significado por trás daquilo e a energia que aquilo vai trazer para você, ao invés de só dar valor para a questão do que é o bem, do que é o mal, do porquê acontece, por que não. Beleza? Vamos para cima. Beijo grande para todo mundo, vamos descansar. Valeu. Existe uma procrastinação que é boa, se você souber aplicá-la do jeito certo. A gente geralmente ouve a palavra procrastinação e acha que pessoas procrastinadoras são improdutivas. No geral, elas são. Se você sofre de procrastinação, ou seja, você não consegue começar nada, você precisa começar a trabalhar isso em você. No entanto, pessoas que não sabem utilizar a procrastinação, elas estão perdendo a possibilidade de ter uma procrastinação que ela é produtiva. Eu aprendi isso depois de falar com pessoas que têm uma velocidade de fazer coisas diferentes da minha. E depois que eu comecei a linkar como essas pessoas são com algumas coisas que eu li em alguns livros sobre produtividade, eu entendi que a procrastinação boa é aquela que te permite pensar. Vou te dar algum exemplo. Eu sou formado em programação. E às vezes a gente está com um problema na programação e a gente não consegue encontrar o problema. A gente vai dormir e no dia seguinte a gente acorda sabendo resolver o problema. Não é que durante a noite anjos especiais entraram na minha cabeça e escreveram a solução. Mas é que às vezes para você encontrar a resposta para o problema que você está fissurado, você precisa desplugar daquilo, oxigenar a cabeça com novas ideias. E eu estou contando essa história para vocês porque às vezes a gente acha que para resolver um problema a gente tem que estar aqui, olhando para o problema fixamente. E na verdade não funciona assim. Às vezes a melhor solução para aquele problema vai funcionar depois de você desobstruir a cabeça. Por isso, por mais que possa ser difícil, não confunda diversão, entretenimento, viajar, jogar videogame, fazer coisas que te dão prazer com de estar desfocado. Se você só faz essas coisas, aí fica fácil de saber que é desfoque. Mas se você tem isso no seu final de semana, no momento de lazer, depois do meio do trabalho, ou até mesmo ao longo do dia, se você, ao longo do dia do trabalho, se você desfruta no almoço, depois ali senta, toma um cafezinho com calma, isso é saudável para o processo produtivo. Uma certa vez eu estava lendo um livro que falava especificamente sobre esse processo de procrastinação, produtivo, e contava que o discurso, famoso de Martin Luther King, ele foi escrito previamente, mas ele foi adiando essa escrita, porque ele queria pensar nas ideias que ele ia escrever. Ele escreveu o discurso de fato algumas horas antes, foi quando ele terminou, porque ele ficava revisando aquele discurso na cabeça dele. Olha, o Michael falou aí, às vezes só a pausa do café já ajuda a achar onde está o erro. É exatamente isso. Às vezes você está ali numa negociação difícil, que você precisa fechar o negócio, só precisa parar, respirar e voltar para a sala de negociação. Isso é matador. Te convido nessa próxima semana a usar a procrastinação de forma inteligente. Se você é procrastinador porque é procrastinador, aí não vai adiantar. Aí você só vai se afundar mais ainda, não use essa desculpa. Vá tratar a sua procrastinação. Primeiro aprenda a ser produtivo. Beleza? Beijo grande para todo mundo. Aproveitem a sexta-feira e o final de semana. Usem ela para uma procrastinação saudável aí. Valeu, pessoal. Silêncio. Você sabia que o nosso cérebro precisa de silêncio? No geral, a gente costuma ter muito ruído todo dia, um monte de coisa que a gente faz, um monte de atividade. A gente tenta se manter ocupado, inclusive. O silêncio ele é desconfortável para muita gente. Eu quero te convidar esse final de semana para você fazer o exercício de ficar pelo menos 1 minuto em absoluto silêncio. O silêncio não é só silêncio de vozes, são silêncios de pensamentos também. É difícil ficar em silêncio com os pensamentos, porque a gente sempre está pensando em alguma coisa. O ato de existir, é aquela coisa do penso, logo existo,
O ponto do silêncio, né, a busca do silêncio dentro da cabeça, ela significa muitas vezes a simplificação das ideias, a volta para a essência. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, no tiroteio do dia a dia, a gente não consegue tomar boas decisões porque aquilo que é essencial para a decisão boa ser tomada vem acompanhado de muito ruído. O ruído é a opinião das pessoas, é os seus sentimentos em relação àquilo. Ruído pode ser a percepção que as pessoas vão ter da decisão que você tomar, e isso pode influenciar. O silêncio absoluto, ele exclui essas coisas, ele volta para a essência do que realmente importa. Então, às vezes, aquele problema que parece muito grande, no silêncio, ele às vezes não significa inclusive nada. Um outro motivo pelo qual o silêncio é importante é para quem busca conexões que vão além dessa camada física, para quem busca ter um nível de energia bom, para quem acredita em alma. O silêncio, ele te permite se desconectar do físico e ultrapassar isso para um outro nível, seja mental, almático, enfim, o que quer que você acredite. Algumas coisas podem ajudar você na prática do silêncio, como, por exemplo, exercícios físicos sem música. Você está ali só no exercício, fazendo aquela coisa repetitiva. O exercício físico, no caso, é aquele repetitivo. O esporte, que não é, pode gerar mais ruído, a não ser que você entre em flow. Para quem não conhece, flow é quando você entra quase que em transe dentro de uma atividade. É tipo quando você está ali no TikTok e fica passando um item depois de outro, você entrou no flow, só que você entrou no flow com um negócio que é improdutivo, é algo que te recompensa de forma barata. Exercite o silêncio para que você volte a ter paz, uma paz que é quase que inexplicável, porque ela é só sua, né? Ela não é subtraída por outras pessoas, porque você tem controle total sobre o silêncio. Pratique o silêncio nesse final de semana. Valeu!